Opa, parece que já estamos ao vivo, vamos conferir aqui no computador. Enquanto isso, boa noite galera, como vocês estão? Tudo em ordem? Espero que vocês estejam bem. Aliás, eu já espero que eu esteja transmitindo, ainda não retornou para mim o sinal no computador, eu estou apenas com o sinal aqui do celular, então eu não estou vendo, me parece que já estamos no ar, ok. Bom, boa noite a todos, novamente, né? A tentativa nossa, minha, para quem não viu a live de ontem, a tentativa minha é uma continuidade de fazer uma timeline sobre a questão da felicidade. Como que a filosofia, ou como que alguns filósofos enxergam, entendem a questão da felicidade. Ou seja, alguns vão falar qual seria talvez uma possibilidade, ou o que seria o caminho, qual seria o caminho ou métodos que nos ajudassem a descobrir mais, a investigar a questão da felicidade. Ontem eu fiz um esforço histórico bem rapidinho, um conceito geral de filosofia, de felicidade para a filosofia, um conceito do senso comum, falei algumas coisinhas, segundo alguns filósofos, falei um pouquinho de Sócrates, um pouquinho mais do pessoal da modernidade, e hoje, agora, a gente vai entrar de verdade, falar em particular sobre alguns deles, né? Hoje, como eu disse, a ideia é falar sobre um Platão felizão da vida, ou seja, o que o Platão entende por felicidade, como que era o caminho, ou qual é a forma de se alcançar a felicidade. Para isso, esses caras, como eu disse ontem, eles vão tentar investigar as fontes da felicidade, o início, a essência, da onde surge a problemática da questão da felicidade. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre o Platão, e para o Platão eu vou pôr uma colinha aqui, gente, já vou fazer isso agora, porque eu acho bem razoável que eu vou precisar dela, porque eu vou fazer algumas referências a essa colinha. Deixa eu ver se eu consigo aqui pôr. Não dá para pôr. Bom, eu vou tentar depois então colocar nos comentários abaixo um mapa mental do que eu vou falar agora. Então eu já vou explicar de antemão que para a gente falar de Platão e felicidade é necessário dividir essa live em duas partes. Eu vou tentar fazer isso de maneira rápida e da maneira mais simples possível. Porque eu estou explicando isso de novo. Porque teve gente que talvez não entendeu a minha ideia de falar de filosofia sem filosofês, de maneira simples. Outros acharam legal, alguns criticaram, mas é normal isso. A ideia é quebrar um paradigma de que todo mundo entenda que filosofia é sempre chato. Tem que mudar isso. Para isso, então, eu vou falar de uma maneira bem simples, e eu queria pôr esse mapa mental para que ajudasse nessa ideia, como eu disse, dividindo em duas partes essa live. A primeira parte eu vou falar de uma maneira bem rápida, de uma maneira bem simples, só o que nos importa para a segunda parte. Na primeira parte, então, eu vou falar sobre o dualismo platônico. O dualismo platônico é a metodologia, é a sistemática da filosofia de Platão, como funciona a filosofia do Platão. E a hora que a gente entender um pouquinho sobre isso, como ele pensa as coisas, a gente vai falar sobre felicidade, sobre um dos diálogos. De antemão, vale lembrar que o Platão, quando a gente fala de Platão, a gente está falando também sobre Sócrates. Por quê? Porque não tem como eu dizer que Sócrates, que Platão, tudo que a gente vai ler dele, se origina de escritos seus. Por quê? Não estou entendendo. Porque o Platão, enquanto seguidor de Sócrates, ele vai sistematizar o pensamento de Sócrates e vai pôr no papel, vamos dizer assim, porque o Sócrates não escreveu nada. Então o Platão pega diálogos que são associados, são referendados como se fossem feitos, praticados por Sócrates na Grécia, e Platão coloca no papel isso. Então fica meio difícil você falar o que a Sócrates falou de verdade e o que é Platão querendo que Sócrates tivesse falado. Então quando a gente fala de Platão, se mistura muito o que é Platão e o que é Sócrates. Mas a gente já pode saber que o Sócrates é um seguidor, o Platão é um seguidor de Sócrates, e dessa forma ele vai materializar, através da literatura,
o que o Sócrates falava, o que o Sócrates discutia ou o que ele acreditava. Para isso, então, como eu disse, dividindo em duas partes, a primeira parte que eu vou entrar agora, nós vamos falar sobre o dualismo platônico. Na segunda parte, a ideia é entrar rapidamente no movimento filosófico que tem o diálogo Filebo. Filebo, eles vão discutir a temática da felicidade lá, como acessar a felicidade pelas pessoas. Então, iniciando o dualismo platônico, não tem como eu começar a trabalhar com as palavras, né? Dualismo, a gente já está falando de duas partes. O dualismo platônico, ou a forma que o Platão enxergava o mundo, ele tinha uma concepção dualista de mundo, ou seja, o mundo era dividido em duas partes. A primeira parte, uma parte que ele chamava de mundo das ideias, e a segunda parte inferior, que ele chamava de mundo sensível. Ou seja, no mundo das ideias existia uma ideia suprema, uma ideia universal, que dava origem a todas as coisas. Qual todas as coisas? As coisas que vinham habitar, que vinham fazer parte de um mundo sensível, de um mundo supraterreno, ou seja, o mundo que nós vivemos, o mundo da multiplicidade das coisas. Então a gente já pode dizer que esse dualismo, o mundo superior, nós temos a ideia de bem geral, e se vocês quiserem ficar mais fácil de antemão, uma ideia de um Deus, e um Deus que dá origem a todas as coisas, e no mundo terreno, um mundo sensível, um mundo de uma multiplicidade. Então a gente tem em cima o uno, o bem, e embaixo o múltiplo, a multiplicidade das coisas. Não entendi. Imagine que existia um Deus, e esse Deus, o Sócrates vai falar sobre ele dá o nome de Demiurgo. O Demiurgo é uma espécie de artesão, é um fabricante autônomo, e ele tem na sua cabeça, né, que é um caos de ideias, ele tem essas ideias todas alvoroçadas, vamos dizer assim, né, e não estando satisfeito que essas ideias fiquem apenas na sua cabeça, ele acaba dando forma a essas ideias e transferindo elas para a existência no mundo sensível, no mundo do qual nós habitamos. Então, todas as coisas terrenas, todas as coisas que existem na Terra, são partes de uma coisa maior, de uma ideia de bem maior, de uma ideia divina. E então, embaixo tudo é uma multiplicidade de coisas. O mundo das ideias, o mundo suprassensível e o mundo de baixo, o mundo sensível. Para que a gente comece a entender, para a hora que a gente entrar na questão da felicidade, no mundo das coisas que a gente vive aqui, ele vai dizer que o conhecimento está atrelado ao palpite, à opinião, e os gregos chamam isso de doxa. Nós acreditamos nas coisas apenas para nós. Então, essa doxa não é um conhecimento verdadeiro, não é um conhecimento real, é um conhecimento múltiplo e que nos engana, porque a sensibilidade nossa, dos nossos órgãos, elas nos enganam. Como assim? Vou falar rapidinho. Imagine que você sente o cheiro de polenta e você lembra da sua avó, aquele cheiro te traz uma lembrança afetiva, uma memória afetiva, e você se lembra de tudo que você enxerga a sua avó. Ou seja, o órgão sensível do olho está te enganando, você não está vendo sua avó. Mas por conta dessa multiplicidade de coisas, de multiplicidade de opiniões que a gente gera ao ter contato com a sensibilidade, a gente acaba tendo uma noção do que não é a verdade das coisas. É uma participação de uma verdade maior. Mas a ideia é que o ser humano, os homens, né, não vamos falar ser humano que eles não usavam esse termo, que o homem ele consiga sair dessa mera opinião e caminhar sentido ao bem maior, ao bem que é Deus. E para isso, então, ele precisa ter um caminho, que é um caminho que a gente pode dizer que é um caminho praticamente espiritual, é uma purificação, uma forma de atingir um conhecimento real e verdadeiro, e esse movimento é de caminhar, como que seria? Caminhar para junto dos deuses, para junto de Deus. O que é interessante fazer uma relação com Sócrates é que o Sócrates buscava a verdade das coisas, como eu disse ontem, através da dialética, do diálogo, da conversa. O Platão ele não abandona
temática do Sócrates. Ele continua imaginando isso, mas como para o Sócrates isso é um recurso retórico, uma ferramenta da linguagem, para o Platão não é apenas uma ferramenta de linguagem, ela acaba se tornando uma ascensão espiritual. Então, o sair da opinião para o conhecimento verdadeiro existe como se fosse um degrau, são 4 degraus para que a gente chegue até lá, e nesse caminho é que a gente busca a verdade, a gente chega até ao mundo das ideias, o mundo do conhecimento, que eles chamavam de episteme. Então a gente sai da doxa, da opinião particular, e vai para a episteme, ao conhecimento do uno, do verdadeiro, do único. E isso é um caminho espiritual, é uma ascensão espiritual, onde a gente sai das coisas materiais, visíveis, dos sentidos, das coisas temporais que nos enganam. Ele vai dizer que tudo que a gente vive aqui na Terra é uma realidade de mera aparência. E quando a gente se eleva, consegue chegar perto dessa questão do bem divino, quando a gente descobre as verdades reais e imutáveis, a gente já está num caminho de ascensão espiritual. E para isso a gente sai da mera ilusão das coisas, que a gente tem das coisas, a gente adentra o mundo da crença. Quando a crença se fortalece no nosso espírito, a gente já começa a calcular todas essas crenças, ou seja, a gente está entrando no mundo, sim, da matemática, a gente faz cálculos sobre as coisas, a gente compara, a gente analisa as causas, e isso é uma matemática, mesmo que seja inicial, né, bem rudimentar, e da matemática a ideia é que a gente chegue de novo lá onde o Sócrates falava, na dialética. Então, da ilusão para a crença, da crença para as verdades matemáticas, e da verdade matemática a gente termina o 4º estágio na ascensão dialética, ou seja, a gente chega ao bem maior pela ascensão dialética, que é uma ascensão espiritual, ou seja, a gente abandona as verdades do corpo, adentra as verdades da nossa alma. E assim, ou então podemos dizer também que a gente, quando adentra as verdades da nossa alma, a gente está falando da nossa essência. A gente sai do corpo, dos nossos ícones, e entra acessa as verdades da alma, ou da nossa essência, ou se quiserem no grego, do eidos. O que deve ficar claro, é meio complexo isso, não tem jeito. Vamos tentar falar de uma maneira bem simples, para que eu possa entrar já logo em seguida na questão da felicidade no Filebo. O que eu falei agora, embora pareça estranho e desconhecido, ou alguém pode falar, nossa, eu nunca ouvi falar nisso. Guardadas as devidas proporções, é o que a gente aprende na grande maioria das religiões ocidentais. Habitamos um mundo da Terra onde sempre nos disseram no catecismo, nas igrejas, no domingo, que a gente vai habitar depois um outro mundo na presença de Deus. O Platão está dizendo isso. Antes, um pouco do cristianismo. Que existe um mundo aqui que a gente habita, que é um mundo de aparência. O que tem aqui, eu gosto de dizer que são amostras grátis da felicidade ou de um bem maior. E quando a gente falecer, a gente vai acessar esse outro mundo, esse mundo das ideias. Mas para o Platão, só vão acessar aqueles que conseguiram essa purificação da alma, essa purificação espiritual. Como? Ele vai ter uma forma que ele explica, a ideia não é entrar nisso. Se alguém quiser ver, tem um vídeo meu sobre dualismo platônico no YouTube, de 45 minutos só sobre dualismo platônico. E lá eu vou explicar item por item como é que a gente faz. Vou falar da teoria da mente em psicose, dessa questão que o homem sempre reencarna até ele acessar a verdade. A ideia minha não é essa. É mostrar que para Platão existem 2 mundos. O que nós habitamos é o mundo da aparência, não é real. É um mundo frágil, o mundo das sombras. E a gente deve ter uma ascensão espiritual para que quando a gente vai habitar o mundo da ideia, do bem, do uno, a gente consiga acessar a essência, porque lá é a realidade das coisas. Aqui então não é. Então, um exemplo que a gente pode trazer para filmes da nossa realidade, Matrix trabalha com esse dualismo, o Show de Truman trabalha com esse idealismo, com esse dualismo, né, de um mundo da aparência e um mundo da essência, e teríamos vários exemplos que eu não vou conseguir lembrar agora. Precisamos pensar nisso. Existem 2 mundos, um múltiplo, que nós vivemos da multiplicidade das coisas,
e um mundo real, um mundo das ideias, um mundo onde existe o uno, o ser uno, que Platão chama esse ser de bem. Falando rapidinho sobre isso, agora o que tem a ver isso com a questão da felicidade para o Platão? Como eu disse, o Platão ele tenta escrever ou descrever as andanças do Sócrates lá na Ágora, aquele bate-papo que ele tinha com os parceiros dele andando. Dizem que o Sócrates saía e voltava 2, 3 dias depois, porque ele ficava no rolê conversando com todo mundo. Deixa eu dar uma entrada aqui para ver quem tanto está aqui. Bom, beleza. E ele saía andar, então não voltava. E o Platão era um seguidor dele, acaba tomando nota depois que ele morre. Ele é obrigado a tomar veneno, ele é condenado. O Platão acaba tomando nota de alguns diálogos, 30 e poucos. Muitos, como eu disse, vão dizer que isso não é expressão da verdade do que o Sócrates falou. Tem muito das ideias do Platão aí. Não interessa para nós isso. Como eu disse, o que interessa é a questão da felicidade para o Platão. Então, o que tem a ver a questão da felicidade? Como é a felicidade? No livro, no diálogo platônico Filebo, o Platão ele vai contar como aconteceu uma conversa entre Sócrates e mais 2 ou 3 que estavam ali por ali. São sofistas, geralmente são seguidores do Sócrates, ou são dramaturgos, pessoas influentes que discutiam ali na Ágora. Então, nesse discurso, nesse livro, no diálogo, a gente percebe desde o início que eles vão discutir a função da filosofia. E a função da filosofia, como eu disse ontem, é a busca da felicidade, é o bem viver, é o viver bem. Ou seja, sempre que eles vão discutir, principalmente o Platão, eles buscam identificar qual é o bem. E logo de início na discussão lá, acho que é o Sócrates e o Plutarco, se eu não me engano, eles começam a querer falar o que é a felicidade, o que estaria aliado a essas fontes, como eu disse, da felicidade. O Sócrates vai falar que talvez seja o conhecimento, a sabedoria, e o Plutarco leva para a questão do prazer. Então, de início, eles já têm duas posições antagônicas, o prazer de um lado e a sabedoria do outro, mas o Sócrates acaba dizendo que talvez possa existir outra coisa além disso. E eles devem estar abertos a descobrir se aparecer uma outra possibilidade. Então, eles começam uma discussão do que seria, eles começam a discutir o que é prazer, o que é felicidade. Como? Através de um diálogo, como eu disse, e logo de cara fica bem claro que cada um deles está tentando fazer a sua posição sobreviver perante a outra. Ou seja, se o Sócrates está defendendo a sabedoria, ele precisa que isso seja vitorioso. E o outro vai fazer da mesma forma. Se ele fala que é o prazer, isso precisa ser também, ele precisa sair vitorioso. Então, a princípio, quando eles começam essa discussão, a gente já consegue perceber que a busca da felicidade nos leva pelo menos a 2 caminhos. Primeiro, ou 2 esferas, ou a 2 momentos de atenção. O primeiro, que as discussões que eles estão tendo ali acerca da felicidade, ele vale para a vida cotidiana, para a nossa vida prática, ou seja, para a nossa ética, para a nossa política, para o nosso dia a dia. Esse é o primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto que a gente percebe do movimento da discussão? O segundo ponto é um problema metafísico, ou seja, que escapa do meu corpo, que escapa dessa realidade pela qual eu falei, que é o primeiro motivo, a ética, a política. A questão metafísica, ela aparece por quê? Porque ao tempo todo eles estão discutindo a manifestação desse bem. Tentem entender, toda vez que eu falar bem, entendam ele em letra maiúscula, igual Deus, por exemplo, né? Então, quando eles estão discutindo esse problema do bem maior, e como ele se manifesta, para que a gente saiba o que é felicidade, notando e devendo lembrar que toda vez que eu falar em bem, ele é quase que sinônimo de felicidade. Então, como que se manifesta esse bem? Eles vão traçar um caminho onde vai ser falado toda hora da beleza, que esse bem, ele é bom, belo e é único. Então a gente começa a traçar um caminho da estética, ou seja, da beleza e das formas que a beleza pode alcançar.
E fica claro para quem faz uma leitura bem pormenorizada, inclusive esse foi o primeiro diálogo que eu li na faculdade de filosofia. Eu lembro disso até hoje. Eu, o Marco, o Thiago, o pessoal, a gente sofreu bastante com esse diálogo. Existem 3 ou 4 problemas que estão por trás dessa discussão do que é felicidade. E às vezes a gente não percebe, mas isso é muito importante para a gente começar a enxergar o que é felicidade. Existe o problema, lembrem do que eu falei do início, do que é o dualismo platônico. Existe o problema do descobrir o que é o uno e entender que ante o uno existe uma multiplicidade. Eu vou falar disso por quê. Além desse uno e o múltiplo que existe no mundo aqui embaixo da sensibilidade, quais os limites dessa felicidade? Ou desse prazer também. Quais os limites? Então, o que é limitado, o que não é limitado. E da mesma forma, se eles disseram que pode ser felicidade atrelada ao prazer, ou pode ser atrelada à sabedoria, e no caso de acontecer uma mistura, uma terceira opção ou uma quarta opção, então a gente começa a falar que o prazer ou a sabedoria pode se aliar a outras coisas. E se aliando a outras coisas, a gente está falando de mistura e de associação. E assim ainda, se houver essa associação entre prazer e a sabedoria ou outra coisa que aparecer, quais as causas que fazem essa mistura. E dessas causas, ao que ela se aliaria. Então, a ideia deles discutindo no livro é essa, discutir esses pontos. Como eu disse, agora eu começo a fazer uma conexão com o dualismo platônico e tentando ser rápido para encerrar isso. Eu já estou na metade praticamente, porque agora a gente vai chegar na cereja do bolo aqui de morango com cobertura de chocolate branco. O que é uma vida feliz? Uma vida feliz para eles vai ser medida ou entendida de acordo com uma escala de valores. Eu não vou dar essa escala agora. Eu vou vou fazer uma construção para a gente chegar nesse caminho, nessa escala de valores. Na hora que eles fazem a análise, eles começam a falar quais as possibilidades dos prazeres, quais são os prazeres. Discutem de maneira individual os prazeres, quais seriam as possibilidades do intelecto, da razão, da sabedoria, e começam a discutir o que é sabedoria. Dessa forma, eles acabam trazendo para nós informações dentro da leitura, e eu vou passar os tópicos aqui, porque não tem como eu trazer esse ambiente do diálogo para a gente conversar. Eles vão chegar a uma conclusão, ou 3 conclusões, para depois eles finalizarem. A primeira conclusão, que a vida boa, a felicidade, o bem maior, ele não pode constituir-se apenas no prazer ou apenas no intelecto, de maneira individual e separada. Porque eles chegam a essa conclusão debatendo o que é prazer e o que é sabedoria. Mas eles entendem que existe uma mistura dos dois. Então os dois estão abrindo mão das suas posições, dentro de um diálogo dialético, né, onde eles vão, um dá uma tese, o outro combate essa tese e a gente vai concluindo. Então existe uma mistura desses dois. Mas essa mistura entre prazer e a sabedoria, algum desses 2 itens tem uma ascendência perante ao outro? E se tiver, qual é esse ascendente? Quem vai estar acima e vai, estando acima, operar essa primazia, ou seja, vai entender e escolher como ele vai se associar à coisa. Então, para isso, a hora que eles estão fazendo essa discussão, a gente já entra do meio do livro para o final, onde eles começam a estudar um por um os prazeres, as formas de sabedoria, e o engraçado é que eles acabam dando exemplos, porque alguém pode estar se perguntando aí, eu não entendi a questão do uno e do múltiplo na questão do prazer, por exemplo. Eu não consigo fazer uma conexão no dualismo platônico com a questão do prazer. Vamos dizer, vou dar um exemplo que eu gosto muito, meu, não está no livro, porque no livro são exemplos bem difíceis da gente entender. Imagine que você tem fome. E você sabe que saciar a sua fome te traz prazer, te traz alegria e contentamento. Então a gente está dizendo que prazer é uma forma de contentamento. O Plutarco diz isso. Sim, ok. Isso então a gente vai tentar generalizar
que felicidade seria, o prazer seria esse uno que vai conseguir fazer com que eu seja feliz. Ok. A ideia do Platão é mostrar que a gente... Caiu rapidinho na internet aí. Bom, estamos voltando. Até perdi onde eu estava. A questão do prazer, por exemplo, na hora de comer, de matar a fome, de trazer alegria. Por que por exemplo, matar a fome, esse prazer não pode ser tido como um bem maior? O uno perante uma multiplicidade. Justamente porque a fome, a questão da fome, de saciar a fome e dizer que ela é um prazer, ela é múltipla. Como assim? Porque podemos ter alimentos, eu posso querer matar a fome com alguns, você pode querer matar a fome com outros, eu sou um carnívoro nato, eu vou matar a fome e vou saciar esse prazer e vai me dar felicidade, um bife mal passado, bem suculento. Pessoa que é vegetariana, que é um vegano, não pode nem falar que esse prazer para ela é o bem maior, é algo que lhe traga felicidade, porque não é. Então, é dessa forma que eles chegam, dentre outras discussões, à conclusão de que deve ser uma junção entre o prazer e a felicidade. Por exemplo, o prazer é comer, sim, e a razão, né? O prazer é comer. Então, o prazer faz parte da felicidade? Faz. Sozinho? Não. Por quê? Por conta disso que eu dei, por exemplo, que o prazer desse matar a fome não é uno, ele é variável, ele é múltiplo. E aí entra a questão da sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria vai me dizer, é matar a fome sim, mas é talvez com um prato de alface e tomate e acelga, porque eu sou vegetariano. Ou o contrário, não pode ser, eu preciso de carne. Então, dessa forma eles chegam à conclusão de que talvez sejam as duas coisas que vão fazer com que a gente acesse a felicidade e acesse o bem maior. Dessa forma, lembra que eu falei que tinham 4 temas? Eles começam a discutir o uno e sua multiplicidade de coisas no mundo das aparências, aqui no nosso mundo. Eles estudam as delimitações, o que é limitado, o que não é limitado nessa composição, nessa associação, e assim eles criam uma escala de valores que não compensa a gente dizer como chegaram a isso, mas eles chegam a uma noção de que nem a ideia do prazer, nem a ideia pura do intelecto é o que traz a felicidade. Uma junção das duas, e as duas enxergadas sobre outras 3 ideias. Como assim? 3 ideias que são imprescindíveis para que a gente consiga misturar prazer com a sabedoria na busca da felicidade. São as questões, lembra que eu falei da estética? A gente vai entrar nessas 3 grandes ideias de medida, beleza... fugiu aqui, pulei. A hora que eles trazem a hierarquização, é a partir daí que a gente vai ver. A hierarquização, talvez, o primeiro ponto mais nobre para... Hoje tá bravo, tá toda hora caindo aqui. Bom, quando a gente descobre essa escala, eu vou falar agora qual que é, quando a gente descobre essa escala é que a gente vai em direção ao bem. E quais são esses itens nessa hierarquia? O primeiro ele vai dizer que é a medida, você descobrir a medida das coisas. Segundo vem a beleza, é a questão estética. Em terceiro, o próprio intelecto em si. Em quarto, uma variação do intelecto, que é a sabedoria, o conhecimento, que é possível pelo intelecto, sim. Depois, o desenvolvimento das ciências, da filosofia, da botânica, dessas coisas. E por último, as opiniões mais rasas. E por último, o prazer puro e simples, sem nenhuma composição estética ou junto da sabedoria. Dessa forma, a gente percebe que essa discussão entre bem e felicidade, como eu disse, tem 2 partes importantes. A primeira, uma função prática. Para que serve descobrir a felicidade? Para que a gente possa viver bem em sociedade. Para que através dessa escolha moderada entre prazer e sabedoria, a gente possa viver em comunidade. Então, o acesso à felicidade é importante, eles descobrem isso nesse discurso, por conta do quê? De saber qual que é a sua função prática, viver bem em sociedade, não se matar, não sofrer o tempo todo. E uma segunda função dessa discussão é uma função que leva aos valores morais, é uma função ontológica, onde a gente, ao descobrir essa hierarquia, a gente descobre também uma forma de ascensão espiritual. Lembre-se que eu disse
que esse caminho do mundo das opiniões para o mundo da certeza, que é o que eles estão fazendo. Eles estão fugindo da opinião do que é felicidade e estão caminhando, tentando caminhar a aquisição da certeza do que é felicidade. Então isso é uma busca espiritual, isso é um valor moral que eles estão buscando. Para isso é bom que a gente entenda que a intenção, qual que é? De encerrar uma dificuldade. Qual que é essa dificuldade? A dificuldade, e o Platão vai denunciar, e depois quem vai denunciar de novo o próprio Nietzsche. A gente deve tomar cuidado que aqui no mundo das formas, no mundo sensível, nem a própria palavra talvez tenha um significado real do que é a coisa em si. Ou seja, quando eu falo copo, foi uma palavra criada para designar algo que hoje nós conhecemos por um acordo entre o receptor e quem está falando, quem está recebendo a mensagem. Isso que eu estou falando agora já é Nietzsche. Na mentira, um livro do Nietzsche que fala sobre mentira e moral e o seu valor enquanto verdade no campo extramoral. O que existe para que a gente fala, o prazer de tomar água. Água, a palavra água para ele não significa a realidade da coisa. Pode ser que a água seja essa multiplicidade e não é a questão maior, não é o bem maior. Então, a dificuldade que a gente tem de descobrir a verdade aqui, através, por exemplo, da linguagem apenas, é de a gente se enganar, porque as palavras não têm o correto significado. Então, não basta apenas essa linguagem para nos ajudar, é necessário que essa discussão dialética não seja apenas um recurso da linguagem, de uma retórica, mas seja uma ascensão espiritual. É por isso que, enquanto Sócrates trata a dialética como recurso de linguagem, o Platão faz mais, não é apenas linguagem. Por que não? Por conta disso. Então é preciso que a gente entenda que esse recurso deve deixar de ser linguagem, porque a linguagem nos engana, a linguagem é sensível e a linguagem é múltipla, mas a gente deve fazer com que o significado real da água, ou do prazer, ou da sabedoria, seja uma ascensão espiritual. E dessa forma, Platão ele vai tentar comprovar essa legitimidade e força e demonstrar que a primazia entre prazer e intelecto é, sim, do intelecto. É o intelecto que tem capacidade de se aliar aos prazeres ou às outras coisas em vista da felicidade, em vista desse bem maior, em vista desse bem único. Então, Platão mesmo também não está negando, como eu disse lá atrás já, e a gente já vai começar a encerrar, não está negando a ocorrência do prazer, mas esse prazer tem que estar misturado, associado à questão do conhecimento, do intelecto. E quem domina? O intelecto. O intelecto sempre vai escolher as melhores formas de prazer em vista do quê? Daqueles dois pontos que eu dei. De uma função prática, como viver bem na nossa vida, de acordo com a ética e da política, e também uma função ontológica metafísica, ou seja, de que esse viver bem politicamente, eticamente, me ajude também a essa ascensão espiritual. Então é o intelecto trabalhando junto com o prazer, supremacia do intelecto, para que essa supremacia me faça, primeiro, viver bem em sociedade. Isso vai me trazer uma felicidade terrena? Vai. Isso vai me ajudar a viver feliz. Segundo, não quero apenas viver feliz aqui, eu quero ascender, uma ascensão espiritual, viver com os deuses. Eu quero chegar ao ponto do bem maior. Eu quero partilhar, viver junto com a ideia una, não apenas com a multiplicidade. Para isso, só a supremacia do intelecto aliada aos pequenos prazeres que a gente vive vai nos ajudar nesse caminho, nesse duplo caminho de viver bem na prática, aqui na Terra, e ter essa ascensão. Dessa forma, então, o Platão ele tenta o tempo todo nos mostrar dessa forma para que a gente não se perca apenas nos prazeres mundanos. E também não se engane achando apenas também, né, que só o intelecto dá conta disso, é capaz e vai conseguir chegar a essa felicidade, a esse viver bem, viver com os deuses. Estou vendo aqui, o meu computador travou, eu só estou com a tela do celular aqui agora,
Então não tem como eu ver quem está online, tenho medo de mexer. E o computador aqui meu travou. Eu acho que não faltou nada que eu tinha para falar. Se alguém falar assim, faz o resumão do Enem. Resumão do Enem. Qual é o caminho da felicidade para o Platão? Platão felizão, as ideias, né? Então, Platão desenvolve a teoria das ideias e que existe um mundo superior, da coisa única, do bem maior. Esse bem maior pode escrever em letra maiúscula, é Deus. E o outro mundo do qual nós vivemos é um mundo da multiplicidade das coisas, das ideias que Deus pôs funcionar na Terra. Aqui embaixo é a mera aparência das coisas, não é real. Lá em cima que talvez seja a realidade. Como acessar essa realidade? Como acessar essa felicidade plena? Fazendo com que o seu intelecto se associe aos prazeres e saiba entender quais os prazeres são bons e quais não são necessários, porque o intelecto é que manda no seu corpo, nos seus instintos, nos seus prazeres. E ele mandando, ele vai se associar aos melhores. Para quê? Para viver bem em comunidade, vida prática, ética e política. Mas não apenas isso, com também uma tentativa de ascensão espiritual, de chegar a esse mundo do bem maior, esse mundo das coisas que a gente chama mundo de Deus, que eles chamavam de outra forma. Mas é isso, a felicidade para ele é essa mistura, e ele estuda as causas, ele vai entender que o intelecto é o que vai fazer isso, se aliar aos prazeres, sim, tem prazeres, e isso vai fazer com que a gente atinja a tal da felicidade. Então a felicidade para ele é isso, cabeça para saber o que é bom, o que não é bom, prazeres bons, prazeres que não são bons. Se a gente quiser, a gente poderia falar aí, que vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, imagine um criminoso, que a gente tem visto muito ultimamente nos noticiários, os pedófilos, ele tem o prazer daquilo, mas o intelecto dele deve comandar esse prazer, deve se associar apenas aos prazeres que são bons e que não são tidos, por exemplo, como eu disse, no crime, não são tidos como crime. Por quê? Porque o primeiro ponto é que essa função seja uma função de vida prática, para a gente viver na ética e na política, de maneira correta. E o segundo ponto é que isso também te leve a Deus. Então, para isso, o nosso intelecto ele é superior aos prazeres, mas ele vai se aliar aos prazeres. Ok? Então, eu vou tentar terminar por aqui. Eu sei que é muito complicado falar sobre dualismo platônico em 10 ou 15 minutos. Eu vou pôr amanhã ou depois o mapa mental sobre o dualismo platônico. Tem um vídeo meu, como eu disse, no YouTube, falando 45 minutos só de idealismo platônico, de dualismo platônico e também idealismo, né? Por que não? Tem no meu blog também o Filo Porque Quilo, o mapa mental. Tem o vídeo também, o link do vídeo para maiores esclarecimentos. Como eu disse, a ideia minha desde ontem, desde sempre, não é esgotar o assunto, é acender uma lanterna, colocar uma luz, um norte, para que a gente consiga entender essa questão da felicidade. Hoje, a dica do Platão, felizão, qual que é? Mano, o seu intelecto vai comandar os seus prazeres, vai se aliar aos melhores. E com isso você vai viver bem aqui na Terra e também é o primeiro tijolinho, se você quiser falar assim, para ir para o céu, para viver namorada dos deuses. Ok? Então, para encerrar, como eu disse, o computador travou, eu não consigo ver por aqui, eu tenho medo de sair e eu perdi o vídeo aqui. Então, não vou conseguir falar oi para quem está aí, aparece só os 2 ou 3 últimos aqui. Quero agradecer a todo mundo que perdeu um pouquinho do seu tempo. Como eu disse ontem, eu estou dizendo de novo, eu fico muito feliz porque o meu intelecto hoje me manda refrear alguns prazeres e me associar a outros, e um desses outros prazeres ao qual ele se associou é falar sobre filosofia, embora talvez esses dois quase que se coincidam, né? O intelecto e o prazer pela filosofia. E eu estou fazendo isso em vista a uma vida prática, viver bem em tempos difíceis como agora, então aliado à vida prática, e se isso me ajudar a subir uns 2 degrauzinhos num caminho de ascensão ao bem maior, a Deus, eu fico muito agradecido, inclusive. Então eu vou encerrar por aqui, boa noite a todos, obrigado por quem vem
nos prestigiar e bater um papo, embora não consegui hoje interagir com ninguém. Amanhã nós vamos falar sobre Aristóteles, e aí a frasezinha norte para nós amanhã: vai ser ético assim lá com Aristóteles. A ética de Aristóteles vai nos levar à felicidade. Boa noite a todos, eu espero que vocês saibam ousar e até amanhã nesse mesmo bate-horário, ok? Boa noite!